Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos nessa segunda-feira para mais uma aula da Escola Loucos por Jesus com ela, com a Bíblia Sagrada, que é o alvo do nosso estudo, da nossa paixão. Se somos loucos por Jesus, temos que ser loucos pela Bíblia, não é isso? Aulas todas segunda, 19 horas, terça, 19 horas e quarta, 19 horas aqui no meu YouTube. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Se você ainda não é membro exclusivo do canal, torne-se depressa, né? Para você ter acesso às aulas das quartas-feiras que já passaram e às aulas das quartas-feiras que virão. Hoje estamos estudando, já estamos caminhando para o fim de Atos. Estamos aqui em Atos, capítulo 23, e eu quero que você vá se preparando aí para você assistir essa aula com a gente, que eu tenho certeza vai abençoar muito o seu coração. Tá preparado? Então vamos embora. Atos, capítulo 23, verso 1, diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Quero lembrar a vocês que no capítulo 22, Paulo estava preso. Ele tinha sido preso e ele fez um discurso para a multidão antes de ser encarcerado. E aí, no dia seguinte, ele foi libertado para comparecer diante do Sinédrio. O que é o Sinédrio? A reunião dos 70 líderes judaicos que dirigiam a espiritualidade da nação de Israel. Então, Paulo foi levado diante do Sinédrio porque ele estava sendo acusado. E aí o texto diz que, fixando ele os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então, só para você entender essa cena, Paulo chega diante do Sinédrio e esses 70 líderes tem um que é o principal, que é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era Ananias. Quando Paulo começou a falar, provavelmente sem Ananias ter deixado, Ananias fez sinal para o guarda que estava perto de Paulo dar um tapa na boca dele. Quando deram um tapa na boca de Paulo, Paulo viu que foi Ananias que mandou, então ele xingou ele de parede branqueada. O que é parede branqueada? Né? É uma pessoa que parece uma coisa, mas é outra. Você é uma parede branqueada. Você é um hipócrita, né? Paulo xingou ele de hipócrita. E falou: você tá aí para me julgar e fica mandando me bater? Isso é contra a lei. Aí os que estavam perto de Paulo falaram assim: você tem coragem de insultar o sumo sacerdote? Aí Paulo se arrependeu e falou: ai, gente, me perdoa, eu não sabia. Porque está escrito na lei que não se deve falar mal de uma autoridade do seu povo. É isso que aconteceu aqui nesses primeiros versos. Aí Paulo usa agora uma estratégia fantástica. Olha o verso 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Por quê? Olha o verso 8. Os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Paulo usou de uma estratégia, e Paulo não estava mentindo, ele realmente era fariseu, filho de fariseu. Qual a diferença entre os fariseus e os saduceus? Está explicado aqui no texto. Os saduceus não acreditam em anjos, não acreditam em ressurreição. Os fariseus acreditam em ambas as coisas. Então, quando Paulo falou: eu sou fariseu, ele chamou os fariseus para o lado dele. E houve uma briga muito grande, uma discussão muito grande entre os fariseus e os saduceus, e Paulo lá no meio da discussão.
Aí olha o verso 9. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Olha aí, os fariseus agora foram para o lado de Paulo e eles começaram a falar: quem sabe um anjo não apareceu para ele, falou com ele. Verso 10, a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Imagine isso, gente. A discussão partiu para o lado físico, para briga mesmo, né? Então ordenou que as tropas descessem e retirassem Paulo à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. O centurião romano mandou, o comandante romano mandou tirar Paulo lá do meio da discussão, senão Paulo ia morrer. Verso 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então a gente vê Deus encorajando Paulo, Jesus dando a Paulo coragem e dando a Paulo orientação, direção. Ó, do jeito que você falou de mim em Jerusalém, eu quero que você leve o meu nome para Roma. Nós podemos esperar de Deus essas duas coisas, gente. Encorajamento, quem sabe você está me assistindo e você está amedrontado, e podemos esperar de Deus que Ele nos dirija, que Ele nos mostre aonde devemos ir e o que devemos fazer. Verso 12, na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então vamos lá. O ódio dos judeus por Paulo era tão grande que 40 judeus falaram assim: nós não vamos comer nem beber enquanto a gente não matar Paulo. Aí o que eles fizeram? Foram lá nos líderes judeus e falaram assim: chega lá no tribunal e fala que vocês querem só mais uma audiência com Paulo, só para tirar mais algumas dúvidas, e enquanto eles estiverem levando Paulo para o tribunal, nós vamos matar Paulo. Só que chegou ao conhecimento de Paulo isso, né? Então Paulo, o que o Paulo fez? O sobrinho de Paulo teve conhecimento disso, foi lá na fortaleza, contou para Paulo. Paulo chamou um dos soldados e falou: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para contar, né? O sobrinho de Paulo é que ficou sabendo dessa conspiração. Aí o verso 18 diz: assim ele levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pedindo-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matassem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. O que o sobrinho de Paulo fez? Foi lá no comandante e contou para ele que havia uma armação de 40 judeus que queriam matar Paulo. Agora, gente, presta atenção. Os maiores perseguidores da igreja primitiva não eram os romanos. Não era aquela nação que oprimia Israel. Eram os próprios judeus.
Você pode ver aqui no livro de Atos todinho, praticamente quem persegue a igreja o tempo todo são os judeus, né? Então, o comandante ouviu aquilo e falou com o rapaz, ó, bico calado, não fala nada com ninguém, eu vou dar um jeito nisso. Agora olha o verso 23. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes, preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Olha, o comandante pegou um mini exército, devia ter aqui mais de 500 soldados, se juntar tudo, para escoltar Paulo para Cesareia, né? Verso 24, providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Isso aqui agora é a carta que o comandante escreveu para o governador Félix. Olha o que diz. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com as minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele era cidadão romano. Mentira. Ele só foi saber que ele era cidadão romano quando ele já ia tomar as chicotadas. A gente viu isso no capítulo anterior, né? Verso 28. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Isso aqui é verdade. Verso 29. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Essa era a carta que Cláudio Lísias, comandante, mandou para o governador Félix, junto com 500 soldados, para proteger Paulo à noite. Verso 31. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. Isso. Verso 32. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou em Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado que era da Cilícia, disse, ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Eu já tive a honra de ir nesse palácio de Herodes, lá em Israel, lá em Cesareia, onde Paulo ficou preso, aguardando o julgamento. O que a gente vê aqui nesse texto? A gente vê um servo de Deus sendo tratado como lixo, porque ele tinha posições que ele não voltava atrás. Paulo era um cara que ele poderia simplesmente negar a Cristo, simplesmente dar razão para os judeus, e ele seria tratado como um rei. Mas ele se manteve fiel. Resultado, o tempo inteiro foi tratado como um bandido, né? Levado daqui para lá, ameaça de morte, sai de uma cadeia, vai para outra, apresentações diante do tribunal. Eu e você também temos que esperar. Se formos cristãos radicais, sofreremos perseguições. Onde está isso na Bíblia, Lucinho? 2 Timóteo 3,12. Todos aqueles que querem viver radicalmente por Cristo sofrerão perseguições. Isso quem falou foi o próprio apóstolo Paulo. Pai, eu abençoo cada vida que está me assistindo. Que nenhum de nós aqui se espante se vier perseguições sobre a nossa vida. Que nós possamos entender que o Senhor é o Deus que nos abençoa, nos guarda e nos livra, mas quanto mais radicais somos para o Senhor, maior é o preço da nossa cabeça no inferno. E mais Satanás vai lutar para nos destruir. Eu abençoo cada irmão, cada irmã. Tomara que não venha perseguição, mas se vier, que a gente possa, como Paulo, se manter fiel até o fim. Em nome de Jesus. Você gostou da aula de hoje? Tomara que tenha gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo para eu ler o seu comentário e também eu ser encorajado e abençoado. Quero que você lembre-se que temos aulas todas segundas, terças e quartas, às 19 horas, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do meu canal do YouTube. Se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se membro agora
para você ter acesso às aulas das quartas-feiras que passaram e as aulas de das quartas-feiras que virão. Tem também na loja do Lucinho muitos livros. Olha esse, Louco Amor, um livro fantástico sobre o louco amor de Deus. Tem também esse livro, Loucos por Jesus de Joelhos, é o meu livro sobre oração. Tem um livro fantástico que me ajudou muito, Cura e Restauração do Líder. Todo mundo precisa ler. Esse livro aqui, Oração de Avivamento, do Leonardo Ravenhill. Livraço maravilhoso que me abençoou muito. O Deus que Destrói Sonhos, um livro muito, muito top também. E por último tem esse livro, Tratamento de Choque. É o meu livro que mais vende dos meus 40 títulos, porque nele eu falo sobre como deixar de ser um normal e se tornar um louco por Jesus. Todos esses livros estão na loja do Lucinho.com.br. Lá também tem muitas camisetas, muitas bíblias, muitos livros, muitas pulseirinhas, até vestidos. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Quero te convidar, por último, a vir comigo para Israel. Eu e minha família iremos, em setembro agora de 2023, para um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Iremos em março de 2024 para Dubai e Israel. E iremos em outubro de 2024 somente para Israel. Corre lá no site viagecomlucinho.com.br, faça a sua inscrição e venha com a gente andar na viagem mais extraordinária e ver exatamente esses lugares que nós estamos estudando aqui nos estudos da Bíblia. Deus te abençoe, até a aula de amanhã e seja louco por Jesus.